iniciar agora a nossa aula 3 do curso de Infraestrutura Escolar na disciplina de Teorias do Espaço Educativo. O roteiro da nossa aula consiste basicamente em 2 tópicos especiais: a escola e as práticas de manutenção das instalações físicas da escola. No tópico escola, dividiremos basicamente em a relação da arquitetura e a pedagogia e a história do edifício escolar, onde nós faremos uma breve abordagem. E depois falaremos sobre algumas práticas de manutenção das instalações físicas da escola. Há uma relação entre arquitetura e pedagogia? Para nos inteirarmos das possíveis relações que existem entre a arquitetura projetada por arquitetos e a pedagogia, especialmente no que tange à proposta da organização predial da escola, diante das relações sociais que ali acontecem, utilizaremos o sociólogo de educação Basil Bernstein. Segundo Bernstein, o espaço da escola, especialmente a disposição de suas instalações físicas e prediais, tem relação direta com a maneira como as práticas pedagógicas são realizadas. O autor vê a escola como uma agência reprodutora da forma como a sociedade, fora dela, se organiza. Como o mundo social do trabalho se encontra dividido entre várias modalidades e especializações profissionais, assim também é na escola. Uns ensinam na escola e outros aprendem na escola. Então, nós temos aí essa divisão clara, de hierarquia dentro do ambiente escolar. Outros educadores perceberam a educação e as escolas de outros pontos de vista. Da mesma forma que Bernstein, eles contribuíram para o entendimento do processo educativo, de soluções pedagógicas e, por que não, da arquitetura da escola. Temos Montessori, Bernstein, que a gente já tinha comentado, e o famoso Paulo Freire. Eles são alguns educadores e suas reflexões e práticas educativas consideraram o meio ambiente e, sobretudo, o espaço construído, composto aí pelo edifício, áreas verdes, os equipamentos e o mobiliário escolar, como lugares e meios próprios de educação. Introduziremos agora o segundo tópico, subtópico de história do edifício escolar. Passamos então a conhecer de forma panorâmica, os edifícios da escola ao longo do tempo. Isto é, da história. A história nos ajuda a compreender melhor as mudanças que ocorreram na educação e na arquitetura da escola e, consequentemente, dos seus edifícios. Começamos pela Europa. Nela, os arquitetos e os artistas do Império Romano deram continuidade às tradições clássicas da arquitetura e da construção, vinda dos gregos. Colunas e frontões esculpidos artisticamente atestam em até que ponto os romanos assimilaram a cultura grega, desenvolvendo novas proposições. Já no Renascimento, que aconteceu no norte da Itália entre o século XV e o século XVI, a preocupação já era outra. Esses profissionais trabalhavam, embora eles trabalhassem com modelos de arquitetura greco-romana também, na realidade o que eles mais queriam era atingir o ideal da perfeição. Para eles, o prédio deveria ser algo perfeito, como podemos atestar através dessa imagem. Outro recurso utilizado por esses arquitetos nos edifícios renascentistas era a valorização da fachada principal. Em geral, havia nelas uma majestosa escadaria que conduzia as pessoas por uma porta grande e a majestosa entrada marcada por sua parte inferior, por uma pedra ou um mármore, que hoje nós conhecemos por soleira. Umbral é o nome dado ao conjunto formado pela porta e pela soleira. Já no Brasil,
a influência, né, as construções vieram com as primeiras ordens religiosas. Jesuítas chegaram em 1549, carmelitas em 1581, franciscanos em 1585 e os beneditinos em 1592. Essas ordens religiosas trouxeram, além de padres, outros religiosos, arquitetos e pedreiros, conhecedores da arquitetura europeia, que foram responsáveis pelos projetos e pela construção de muitos colégios no Brasil. A arquitetura das ordens religiosas valorizava a ideia de lugar, ambiente acolhedor, protegido do exterior por paredes e tetos, agradáveis àqueles que ali abrigavam. Essas qualidades arquitetônicas convinham à pedagogia. Olha o que a gente vinha conversando sobre arquitetura e pedagogia, né? Pela pedagogia trabalhada pelos padres, em que educando seria responsável pela sua própria aprendizagem. Passaremos agora para as práticas de manutenção das instalações físicas de uma escola, tá? Primeiro, por que as escolas envelhecem, né? Ou seja, quais são as causas do envelhecimento do ambiente escolar? Temos, primeiramente, as condições climáticas, atividades cotidianas, vandalismo, uso inapropriado das instalações escolares. Nós vivemos num país onde o clima é tropical, próximo à linha do Equador, e isso conduz aí a problemas climáticos, né? Excesso de sol e tudo mais. Então, as condições climáticas aí, elas vão terminar tendo um peso muito grande no envelhecimento do ambiente escolar. Quais os castigos que nós teremos aí vindos do clima? Como nós podemos ver através das imagens, temos revestimentos dissolvidos, danificação da estrutura. Temos também a ação de agentes biológicos que surgem aí, por exemplo, devido à umidade nas paredes, né? Então, são castigos que realmente o clima trazem aí para o edifício escolar. E como resolver esses problemas, né? Como que o Estado viu uma maneira de resolver esses problemas? Ele criou várias ocupações e tarefas que seriam desempenhadas pelos funcionários de forma ao longo da vida útil desses edifícios, algumas coisas fossem sendo reparadas, né, durante o seu uso. Então, alguns vão se dedicar ao reparo de paredes e pinturas e portas, outros ao jardim, outros à limpeza de carteiras, dos pisos e pátios, e assim por diante. E essas atividades podem até se confundir, mas algumas são atividades de manutenção e outras são atividades de conservação. E quem que faz o quê, né? Então, as atividades de conservação escolar normalmente são feitas pelos técnicos, pelos zeladores, por pessoas que estão ali ligadas diretamente. Já a manutenção, logicamente, pode também ser feita por essas pessoas, mas muitas vezes esse é um serviço que vem a ser terceirizado, ou seja, pessoas com alguma especialização naquele serviço são contratadas para executar a manutenção desses prédios. Qual a contribuição que nós podemos entender aí que esses serviços podem trazer para a pedagogia? Então, a gente está falando sobre manutenção, sobre arquitetura, mas sempre voltando aí à questão da pedagogia, da educação, né? Então, primeiro, que se não houvesse atividades de manutenção e conservação, não haveria educação presencial. Vocês concordam? Pois elas garantem às pessoas um ambiente condizente com as atividades de ensino e aprendizagem, como nós vimos em outras unidades. Não é somente pelo trabalho direto que os funcionários contribuem para o processo educativo escolar. Não é apenas manter a sala limpa que vai garantir aí esse ambiente escolar favorável, né? Os saberes específicos presentes nesses afazeres são muito importantes para o processo educativo. Mas, infelizmente, muitos professores e também alunos não tomam esse conhecimento. Então, vamos falar agora sobre os incômodos, né, que nós temos no cotidiano das atividades escolares. São coisas que todos nós vivenciamos. Então, a batida ritmada de uma janela numa sala de aula, devido à ação dos ventos, por exemplo. Uma soleira
uma torneira de jardim que pinga intermitentemente, né? Água faz com que o pátio crie ali um lamaçal. Temos a luz do sol batendo diretamente nas mesas dos alunos, que prejudica aí, portanto, a leitura e a escrita, e mais do que isso, o clima, né, interno dessas salas. O tumulto de pessoas nos corredores da escola perturba o silêncio, né, da biblioteca. Nós temos o som também como algo que é um agente, né, perturbador. Uma lâmpada que para de funcionar, um ar-condicionado ou ventilador que também para de funcionar. Ou seja, todas essas questões que estão envolvidas dentro do nosso cotidiano e que tem ali alguma alteração são perturbações das atividades escolares. E quem que resolve isso, né? Então, quando os professores não conseguem resolver de alguma forma, ao fechar uma janela, verificar os espaços, se realmente está funcionando ou não, chama-se os funcionários da escola, né? Então, existe sempre ali alguém que está ali justamente à disposição para resolver esses problemas. E eles executam essas tarefas, né? Não só pela força do contrato do trabalho, porque elas estão ali para fazer, mas porque elas sabem, de fato, fazer aqueles trabalhos. Isso porque os funcionários de infraestrutura, não somente os zeladores, né, que são os mais conhecidos, que nem sempre existem nas redes de ensino, são aqueles que, no cotidiano da escola, se defrontam com esses problemas. Então, à medida que você está diante dos problemas, você vai criando habilidades específicas para resolver esses problemas com os quais você entra em contato cotidianamente. E quando os funcionários resolvem ou encaminham a solução de tais problemas? O que ele está fazendo naquele momento? Primeiro, cumprindo com sua obrigação com a escola, mas também participando das atividades educativas da escola. Como nós já colocamos, considerando que essas atividades são fundamentais para que as atividades escolares ocorram. O que seria bom que acontecesse, né, quando esses problemas surgissem, né? Então, se acontecesse uma interação, certamente haveria um envolvimento da coletividade da escola, na identificação das causas e na busca por soluções. Nós não podemos aqui dizer que isso não ocorre nas escolas onde vocês trabalham ou trabalharão. Mas, de uma forma geral, a realidade que nós encontramos é justamente essa. Não há essa interação, né? São raras as vezes em que o corpo docente, o corpo discente e esses funcionários se envolvem na solução de um determinado problema. Mas nós não podemos esquecer das causas, né? Porque para atacar um determinado problema é interessante saber de onde que ele veio. Existem certas coisas que nós não teremos como resolver apenas por conhecer. Nós não temos ali a competência de resolver aquele problema, né? Então, primeiro, falta de planejamento administrativo e educacional. Eu posso ter ali uma situação onde uma determinada aula foi realizada num ambiente que não era propício e ali surgiu um problema, tá? Então, tá aí nessa falta de planejamento. Falhas na arquitetura, ou seja, espaços que não são adequados muitas vezes para desenvolvimento de atividades. A própria construção do prédio escolar guarda, né, ao longo do processo alguns defeitos, muitas vezes intencionais, muitas vezes não intencionais. E inadequações no procedimento de manutenção predial. Então, apesar da construção ser feita para durar, ela precisa ter manutenção, né? E se essa manutenção, como nós já vimos, for inadequada, ela vai provocar problemas. Quais os agentes naturais que nós conhecemos já que vão ali causar alguns danos ao edifício escolar? Temos o vento, né, muito presente em algumas regiões. Ele pode trazer, como é mostrada na imagem, o desabamento de um telhado, por exemplo, ou movimentação, sujeira, né? Então, nós temos o vento aí com esse papel, né? Quando a gente está pensando no contexto dele como um prejuízo, tá? É lógico que ele tem o seu lado positivo. A umidade, né? O excesso de umidade pode aí prejudicar os revestimentos, as pinturas, né? A nossa saúde também, a presença e a ausência da umidade. Águas de chuva, né? Que são realmente um problema real que nós enfrentamos no nosso cotidiano. E o problema do som, que é
A gente até estranha, né? Mas é um agente natural aí que vai causar alguma interferência no desenvolvimento das atividades. Vamos citar um exemplo aqui sobre águas de chuva, né? Já que nós demos um foco à questão da água de chuva por ser uma realidade nossa, cotidiana. Por exemplo, se chove e o terreno da minha escola ele é argiloso, nós teremos problemas de ausência de infiltração dessa água, diferente quando o solo é arenoso, onde a água tem condição de percolar. Então, nessa situação, nós teremos, de forma simples, né, poças de lama e, com isso, o surgimento ali de larvas de mosquitos e outros inconvenientes, não é? Outro problema presente nas nossas construções e que também tem a ver aí com as chuvas, né? Então, durante um período não chuvoso, os ventos carregam as folhas das árvores para os tetos. À medida que chove, essa água escoa sobre o telhado e carrega essas folhas para as calhas, ou então o próprio vento já carrega essas folhas para as calhas. E à medida que essas folhas, por serem orgânicas, apodrecem, elas aderem ali às calhas e podem causar o seu entupimento, por exemplo, né? Então, nós temos as árvores como positivo, quando ela nos fornece um ambiente mais agradável, porém, exige uma especial atenção de conservação e manutenção dos elementos, principalmente de captação de águas pluviais, com relação à presença dessas árvores. Então, numa atividade preventiva ou de conservação dessa edificação, a limpeza das calhas se faz necessária, né? Para que evite, posteriormente, que eu tenha que fazer uma manutenção corretiva. Como nós já vimos anteriormente, tem que ser feito com pessoas de fora, contratadas, o que vai gerar aí um inconveniente para a administração, né? Para o recurso da escola, ou seja, está se gastando com algo que poderia ter sido evitado, um problema simples que poderia ter sido evitado. Outro problema que nós temos na escola, e isso está diretamente ligado à ausência de educação, é o lixo. Então, após festinhas, após reuniões, após as próprias aulas, você entrando numa sala de aula, você percebe, ou nos ambientes, né, a presença do lixo, fortemente. Temos também, no caso da ocasião de reformas ou construções, o entulho, né, também presente nas escolas. E qual é o problema que nós enfrentamos com relação ao lixo? É a sua destinação final. Os jardineiros e o pessoal responsável aí pela limpeza escolar enfrentam um grande desafio para dar destino final a esse tipo de lixo. Nós não sabemos para onde esse lixo deve ser, por exemplo, enviado. Não sabemos se nossa cidade tem um aterro sanitário, se tem um lixão, se eu posso mandar o carroceiro tirar. A gente sabe que isso é ilegal, não é? Mas o destino final, ele é um problema. E talvez essa não seja a sua atividade como técnico, né? A sua atividade de definir para onde o lixo vai. Isso é uma atividade realmente de gestão. Então, não adianta empurrar o problema do lixo adiante. Vou queimar o lixo no quintal, né? Na parte aberta, ou então entregar o lixeiro, porque nós estamos aí causando realmente um dano ambiental, né? Então, a gente tem toda uma responsabilidade com o meio ambiente. E como nós, como agentes educacionais, e nós vamos encerrar essa aula justamente nos colocando como agentes educacionais, como que nós podemos contribuir? Através da educação, ou seja, fornecer informação, conscientização, às vezes até puxando a orelha dos alunos e dos professores, né, que estão ali envolvidos e que muitas vezes agem na escola como agem nas suas casas. A diferença é que nas suas casas eles têm quem faça por eles, né, e na escola tem vocês.
e acreditam ali que eles não têm que dar a sua contribuição. Então, o primeiro passo na resolução de muitos problemas de engenharia, de arquitetura, começam aí na educação. Então, a gente consegue perceber a intimidade entre as atividades de engenharia, as atividades de arquitetura e as atividades educacionais. E vamos concluir esse módulo com essa conscientização de que todos nós temos o que contribuir para a melhoria dos problemas encontrados nas edificações, pois esse patrimônio é nosso e nós devemos aí conservá-lo. A nossa referência é o nosso livro-texto de Teorias do Espaço Educativo, disponível para vocês, e eu agradeço a atenção de todos e encerramos aí a nossa aula. Muito obrigada!